Fala pessoal, então vamos lá, vamos falar sobre força centrípeta, mais uma força que a gente aprende, mais uma aplicação das leis de Newton. E um detalhe importante da força centrípeta é que ela é uma resultante, né? A resultante das forças é que vai fazer o papel de força centrípeta. A força centrípeta, ela não é uma nova força que você marca. Então a ideia, a gente vai ver isso, mas a ideia é mais ou menos o seguinte. Você conhece as forças já que a gente trabalhou, normal, peso, tração, atrito, elástica, foram as forças que a gente viu, né? E essas forças vocês marcam no bloquinho, por exemplo, né, quando esse bloquinho estiver sofrendo essas forças. Por exemplo, se um bloquinho está apoiado numa superfície, ele sofre normal. Se o bloquinho estiver amarrado a uma corda, ele vai sofrer a tração. Se o bloquinho estiver amarrado a uma mola, ele vai sofrer uma força elástica, né? Então essas forças, elas existem e caso o bloquinho esteja submetido, né, aos parâmetros necessários, o bloquinho vai sofrer essa força ou não. Beleza. Agora, a força centrípeta ela vai funcionar da seguinte maneira. Quando você marca essas forças, normal, peso, tração, você vai ver que se o corpo estiver girando, a resultante dessas forças, normal, peso, tração, elástica, enfim, a soma dessas forças, a força resultante sobre o bloquinho, né, é que vai fazer o papel de força centrípeta. A resultante vai ter que estar apontando para o centro da trajetória circular, no caso, fazendo o papel de força centrípeta. Como assim? Vamos entender isso. Primeiro a gente precisa relembrar o movimento circular uniforme, aquilo que a gente falou lá na cinemática, né? Você tem uma bolinha que está girando, tá? E aí vamos supor que essa bolinha está girando em movimento circular uniforme, ou seja, a velocidade dela tem o mesmo valor, tem módulo constante. A velocidade tem um módulo constante, né? O valor da velocidade não varia. Sei lá, 10 metros por segundo, vai ser sempre 10 metros por segundo. Mas essa velocidade, o vetor velocidade não é o mesmo. Veja, o módulo é o mesmo. O módulo, o valor não muda. Mas a direção desse vetor velocidade, a direção da velocidade se altera. E aí, olha só, essa direção da velocidade, ela é alterada por conta da existência de uma aceleração chamada aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é responsável pela mudança na direção da velocidade. Lembra? A gente basicamente tem dois tipos de aceleração. A gente tem a aceleração tangencial, né, e a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial vai ser aquela que vai modificar o módulo da velocidade. Seria a aceleração tangencial que mudaria o valor da velocidade. A aceleração centrípeta é responsável por mudar a direção da velocidade. Então aquilo que a gente falou lá na cinemática, né? No movimento circular uniforme, o cara vai ter uma aceleração centrípeta, porque a direção da velocidade muda, mas não vai ter aceleração tangencial, porque o módulo da velocidade não muda, certo? Então essa aceleração centrípeta, como o nome já diz, né? Centrípeta aponta para o centro, é ela que vai fazer esse vetor mudar. E como é que eu calculo essa aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta ela é calculada por v² sobre r. Isso a gente viu lá na cinemática. É a velocidade linear em módulo ao quadrado dividido pelo raio da trajetória circular, né? Isso vai dar a aceleração centrípeta. Só que a gente viu pelas leis de Newton que quem gera uma aceleração é uma força. Então se essa bolinha está tendo uma aceleração centrípeta, é porque tem alguma força que está gerando isso. E a força, a gente viu isso também na segunda lei de Newton, a força aponta na mesma direção e sentido da aceleração. Então se eu tenho uma aceleração centrípeta, eu tenho que ter uma força também apontando para o centro, e é essa força que está gerando a aceleração.
é a força centrípeta. Como a gente sabe que força é massa vezes aceleração, força centrípeta vai ser massa vezes aceleração centrípeta, que é V quadrado sobre R. Então fica mv quadrado sobre R, isso é a força centrípeta. Quando que vai aparecer essa força centrípeta? Olha aqui. Lembra da primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton te deu duas condições, né, de movimento quando a força resultante era zero. Ou seja, se a soma das forças que atuam no corpo é zero, só tem duas possibilidades para esse cara. Ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Hoje eu vou te apresentar uma outra situação. Quando o corpo estiver, por exemplo, em movimento circular uniforme, que é o que a gente vai estudar basicamente, a força resultante não pode ser zero, porque se ela fosse zero, né, ou o corpo estaria parado ou estaria em linha reta com velocidade constante. Então, se ele está em movimento circular com velocidade constante, a resultante não é zero. A força resultante vai ser a força centrípeta. Ou seja, a força resultante vai ter que apontar para o centro da trajetória. Então é uma nova condição de movimento que eu estou te apresentando. Toda vez que o movimento for circular uniforme, a força resultante sobre o corpo aponta para o centro da trajetória. A força resultante vai ser a centrípeta. Tá? E aí como é que a gente visualiza isso? Aí você pode falar, beleza, tá? Então eu já sabia que se a força é zero, ele está parado em linha reta, se ele estiver girando, tem uma força centrípeta. A resultante, né, a soma de todas as forças tem que apontar para o centro. Beleza, mas quem vai ser essa força centrípeta? Quem vai ser essa resultante? Porque força resultante é a soma das forças, né? Pode ser normal mais peso ou menos peso, tem atração, se tiver atração, se tiver força elástica, enfim. Como é que vai funcionar isso? Aí é que é o problema, né? Aí é que mora o perigo, porque você vai ter que analisar em cada caso, e cada caso eu vou ter uma força resultante diferente. Por isso que a gente te apresenta alguns casos que são os casos básicos, né? São aqueles casos que servem como modelo para outras situações. No final das contas, tudo se resume a isso aqui, basicamente, tá? Então, por exemplo, a situação do pêndulo. Imagina um pêndulo aqui oscilando, né? Esse pêndulo está entre essas duas posições aqui nas suas extremidades e ele está oscilando. Quando ele passa por esse ponto mais baixo da trajetória, eu vou marcar as forças que atuam nele ali. Só está atuando tração e peso. Não tem normal, porque ele não está apoiado em nenhuma superfície. Não tem atrito, porque a gente está desprezando a resistência do ar, né? E o atrito que a gente trabalha é normal vezes μ. É o atrito com o solo. Se ele não está apoiado em superfície, não tem atrito. E também não tem elástica, porque não tem mola. Então ele só sofre tração e peso, essa bolinha. Só sofre tração e peso. Tá. Depois que eu marco as forças, eu vou ter que analisar o que vai acontecer com essa força, né? Dependendo do movimento da bolinha. Se essa bolinha tivesse parada, ou ela tivesse em linha reta, se ela estivesse se movendo em linha reta com velocidade constante, a bolinha estaria nessas duas condições aqui, ó. Ou parada ou em linha reta, a força resultante teria que ser zero. E para a força resultante ser zero, a tração teria que ser igual ao peso. Mas se a tração fosse igual ao peso, a bolinha só poderia estar em duas situações aqui. Certo? Agora, se a bolinha está num movimento circular, por mais que seja um pedaço de movimento circular, tá? Isso aqui nem é o movimento circular todo, não. Né? Isso aqui é só um pedaço, mas esse pequeno trecho que a bolinha está descrevendo é um trecho de movimento circular, não é retilíneo. Então, se a bolinha está num movimento circular, tem que ter uma força centrípeta. Tem que ter uma força apontando para o centro da trajetória. Então, quando eu olho naquele momento ali, ó, que a bolinha está passando pelo ponto mais baixo ali da trajetória, quando ela passa por aquele ponto que eu tenho duas forças atuando, a força resultante tem que ser a centrípeta. Não pode ser zero. Seria zero se ela estivesse em linha reta ou parada.
Se a força resultante tem que ser a centrípeta, quem é a força resultante? Quando eu tenho dois vetores opostos, força resultante é um menos o outro, né? E lembra, a gente sempre diminui o que está ganhando do que está perdendo. Então ele sofre tração e peso, é um menos o outro. Mas, se a resultante tem que apontar para o centro da trajetória circular está aqui, né? Olha lá, que a bolinha descreve esse movimento aqui. Então, esse trecho de movimento circular aqui, o centro estaria aqui em cima. Portanto, a resultante tem que apontar para cima. Logo, a força de tração tem que ser maior do que o peso. Então, a força centrípeta, que é a resultante, vai ter que ser tração menos peso. Tração menos peso vai dar uma resultante para cima, vai dar uma sobrinha para cima, e essa força resultante para cima é que vai fazer o papel de força centrípeta. Por quê? Porque o movimento é circular. Se não fosse circular, se tivesse uma dessas duas situações aqui, a tração seria igual ao peso. Mas como é circular, a tração vai ter que ser maior que o peso para gerar essa resultante aí que aponta para o centro, que é a força centrípeta, que faz o papel de força centrípeta. Quer ver outro caso? Quando o carro está passando por cima do morrinho aqui, ó, ou então quando ele está descendo esse buraco aqui, né? Lombada e depressão. Ó, a gente é levado a marcar isso, tá? É comum isso acontecer. Quando você tem um carrinho lá em cima, muita gente fala normal igual a peso, né? Mas cuidado, se a normal fosse igual ao peso aqui, ou o carro estaria parado, né? Porque aí a resultante daria zero. Ou o carro estaria parado, ou ele estaria em linha reta com velocidade constante. Esse carro não está em linha reta. Nesse pequeno trecho aqui, ó, ele está executando um movimento circular. Ele está subindo um morro. Então, se ele está executando um movimento circular, ao longo desse trecho, tem que ter uma força centrípeta. A resultante não pode ser zero. A resultante tem que ser a centrípeta. Então, naquele ponto mais alto ali, quais são as forças que atuam no carrinho? Vamos desprezar os atritos. Só tem normal e peso. E ó, se isso aqui é um trecho de movimento circular, né? Qual seria o movimento todo? O movimento todo seria esse aqui, né? Ou seja, o centro desse movimento circular está aqui embaixo. Então, normal e peso, a resultante tem que apontar para o centro. Então a resultante tem que apontar para baixo, porque o centro desse trajeto circular aqui está embaixo. Portanto, nesse caso aqui, a normal tem que ser menor do que o peso. A normal não pode ser igual, porque se fosse igual, o carro estaria parado ou em linha reta. Se o carro está no movimento circular, a resultante não é zero. A resultante aponta para o centro. Então a força que estiver apontando para o centro tem que ser maior. O peso tem que ser maior do que a normal. Se eu diminuir, porque para eu calcular a resultante de vetores opostos é sempre um menos o outro, então eu vou ter que diminuir um do outro, eu vou diminuir o maior do menor. Peso menos normal vai dar um vetorzinho para baixo. Essa resultante para baixo, que é P menos N, é que vai fazer o papel de força centrípeta. Vai permitir que esse carro descreva esse movimento circular, nem que seja um pequeno trecho, mas é um trecho circular. Olha o outro caso, a ideia é a mesma. O carro está percorrendo um trecho circular, lá embaixo ele sofre normal e peso, só que agora o centro da trajetória está em cima. Então, se o centro da trajetória está em cima, a força resultante aqui tem que apontar para cima. Portanto, a normal tem que ser maior do que o peso. Então, se eu for calcular a resultante, vai ser normal menos peso. Isso é que vai fazer o papel de força centrípeta. Certo? Essa resultante, normal menos peso, faz o papel de força centrípeta. Maravilha! Globo da morte. Outro modelo também de questão que aparece, né? Outra situação que aparece muito. O globo da morte é aquele do motoqueiro, né? O motoqueiro está dentro daquele globo de metal, né? Uma grade. E aí ele fica ali acelerando até atingir uma certa velocidade. Quando ele atinge uma velocidade, o motoqueiro vai lá e dá o looping, né? Só que ele tem que ter uma velocidade mínima para fazer isso. Então vamos supor que o motoqueiro, na primeira situação, o motoqueiro está muito rápido.
Então ele não vai ter problema. Ele acelerou, ele está rapidão, aí ele vai lá e dá o looping. E dá outro looping, ele está muito rápido, então não vai ter problema. Então vamos analisar essa situação, tá? Vou pegar dois pontos aqui, o ponto A e o ponto B. Quando o motoqueiro passa aqui embaixo, quando o motoqueiro passa lá em cima. Quais são as forças que atuam no motoqueiro desprezando os atritos? Normal e peso. Tanto em cima quanto embaixo. Só que a diferença é que embaixo a normal está para cá, para cima, né? Quando ele está aqui no ponto B, a normal está para cima e o peso está para baixo. Beleza. Mas quando ele passa pelo ponto A, tanto a normal quanto o peso apontam para baixo. Porque né, o motoqueiro, quando ele passa por esse ponto mais alto, o globo faz uma força para baixo, né? Mantendo o motoqueiro nessa trajetória. Então o globo, essa normal é para baixo. É uma força que empurra o motoqueiro para baixo. E o peso também. Perfeito. Então se eu for montar a força resultante sobre o motoqueiro no ponto A e no ponto B, de novo, a força resultante sobre o motoqueiro pode ser zero? Não. A força resultante sobre o motoqueiro vai ter que ser a centrípeta, porque o motoqueiro está no movimento circular. Então, a resultante, a soma das forças que atuam sobre ele, tem que apontar para o centro. Beleza. No caso aqui do ponto B, eu tenho uma normal e um peso. Como o centro da trajetória está em cima, a normal tem que ser maior do que o peso. A normal não pode ser igual ao peso, né? Senão cairia nessa situação. A normal tem que ser maior do que o peso para quando eu diminuir normal de peso, vai sobrar uma resultante para cima, a resultante vai apontar para cima, vai sobrar uma força final aqui, né, uma total para cima, e ela que vai fazer o papel de centrípeta. Então no ponto B, ó, a força centrípeta, que seria a resultante, vai ser normal menos peso. É ela que aponta para o centro. Agora, no ponto A, quando o motoqueiro está no ponto A, eu tenho normal e peso apontando para baixo. E aí, quando eu tenho vetores que apontam para o mesmo lado, eu somo, né? Então, esses dois vetores apontando para baixo, a soma deles é que vai fazer o papel de centrípeta. Então, a força centrípeta vai ser normal mais peso. Ou seja, a normal está ajudando o peso aqui a fazer o papel de centrípeta. A normal é que está mantendo ele nesse movimento circular. Show! Marquei as forças, a resultante tem que apontar para o centro. Até aí não tem nada de novo. A parada que acontece aqui no Globo da Morte é que a gente costuma estudar um caso limite. Qual é o caso limite? É você calcular a velocidade mínima para ele conseguir dar o looping. Né? Qual é a velocidade mínima que o motoqueiro tem que ter para ele conseguir dar esse looping? Aí a questão é o seguinte, ó, velocidade mínima. Imagine que o motoqueiro, então, ele está indo mais devagar, ele consegue dar o looping. Aí ele vai diminuindo a velocidade, mas ele consegue dar o looping. Vai chegar uma velocidade, né, pequena, que quando esse motoqueiro tiver nessa velocidade, ele, por exemplo, na hora do looping vai cair. Na hora que ele estiver subindo, ele cai. Se ele estiver muito devagar. Tem que ter uma velocidade mínima, senão ele não consegue dar o looping. Então vamos pegar a situação em que ele está chegando no ponto lá de cima e ele está tão devagar que ele praticamente perde o contato com o globo. A moto passa pelo ponto mais alto, mas o globo praticamente não faz mais força na moto. A moto passa pelo globo, mas ele está tão devagar que ela praticamente só encosta no globo, mas não sofre força. Ela praticamente perde o contato com o globo. Esse momento é o momento limite. É a velocidade mínima que você pode ter. Qualquer coisa abaixo disso cai. Você tem que ter, então, uma velocidade a partir desse valor. A partir desse valor, você consegue dar o looping. A partir do momento em que você perde o contato com o globo, você já não consegue mais dar o looping. Né? Qualquer velocidade abaixo disso, ele não vai conseguir realizar. Então, a velocidade que a gente vai calcular é a velocidade limite. É a velocidade que divide a situação dele conseguir dar o looping ou não. E que situação é essa? Essa situação limitadora, está na situação em que o globo não faz mais força sobre o motoqueiro. Ou seja, a força normal é zero. A força normal que é a força de contato entre o globo e o motoqueiro. Quando a normal for zero, né, você não tem mais contato. E aí a gente está na situação limite.
Portanto, pensa aqui no ponto A. Se a normal for 0, qual é a única força que vai fazer o papel de centrípeta? A única força que vai atuar vai ser o peso, né? Então é o peso que vai fazer o papel de centrípeta. E peso é mg e força centrípeta é mv² sobre r. Veja que eu tenho m dos dois lados, eu posso cortar a massa aqui, cortei. Se eu passar o r para lá multiplicando e tirar a raiz quadrada, eu calculo essa velocidade mínima. A velocidade mínima do looping é igual a raiz de r vezes g, onde r é o raio, né? É o raio do globo. Veja que não depende da massa, né? Pode ser um cara magrinho de Honda Bis, ou pode ser um cara gordão de Harley Davidson. Pouco importa. Não depende da massa, só depende do raio do globo. Se o globo tem um raio de 3,6 metros, por exemplo, vezes 10 vai dar 36, raiz de 36 é 6, você teria que ter uma velocidade de 6 metros por segundo. Que daí 20 km por hora, 20 e poucos km por hora. Certo? Então, essa daqui é a velocidade mínima para você realizar um looping, tá? É o caso limite. Mas isso aqui, ó, você só faz quando ele quer essa situação, quando ele quer calcular a situação limite. A situação normal é essa. Ele está lá rápido, ele vai sofrer normal e peso, tá? A normal vai ser 0 só no caso limite, em que a moto praticamente perde o contato. E aí você descobre que velocidade é essa. Maravilha, galera? Então é isso. Agora você tem que fazer os exercícios aí. Qualquer dúvida, estamos juntos. Valeu? Forte abraço. Até o próximo episódio.